Um golpe militar derrubou o presidente do Egito, eleito democraticamente, Mohamed Morsi. Em resposta à insatisfação de boa parte da população, o exército tomou o poder, suspendeu a Constituição e anunciou que vai convocar eleições. Mohamed Morsi era o primeiro presidente eleito pelas urnas na história do Egito e foi derrubado praticamente como ditador. Só que em vez dos quase 30 anos de Hosni Mubarak, Morsi durou 1 ano e 3 dias no cargo. E o Egito, que não chegou a saber direito o que é uma democracia, volta agora às mesmas dúvidas do fim da ditadura. Para onde vamos? Quem nos governa? Quem começou a responder a essas perguntas foi um militar que chegou a chefe das Forças Armadas depois de ser nomeado pelo próprio Mohamed Morsi. Pela TV estatal, o general Al-Sisi anunciou que estava suspendendo a Constituição, que convocaria eleições antecipadas e que o chefe da Suprema Corte vai agora comandar um governo de transição. E na mesma Praça Tahrir, que foi o cenário da derrubada da ditadura Mubarak, a derrubada de Morsi foi recebida com uma festa gigantesca. Mais uma revolução popular bem-sucedida no Egito? Golpe militar? A multidão e os militares não chamam de golpe. Dizem que foi um mal necessário para devolver a estabilidade ao Egito e botar um novo governo no lugar daquele que parte da população considera autoritário e ineficiente. Os partidários de Morsi, no entanto, dizem que foi um desrespeito à lei e à Constituição. Golpe militar. Antes de anunciar a derrubada do presidente, o exército tomou conta das ruas do Cairo e fechou as saídas da cidade para evitar que Mohamed Morsi deixasse o país. Mas eles fizeram mais do que isso. Nesse momento, o agora ex-presidente do Egito está sendo mantido sob custódia dos militares. O exército chegou a fechar emissoras de TV que apoiam a Irmandade Muçulmana e prender funcionários. Na sede da TV Al Jazeera, no Cairo, eles interromperam a transmissão ao vivo das comemorações na Praça Tahrir. Mais cedo, o agora ex-presidente do Egito divulgou um vídeo na internet que acabou sendo apagado. Morsi dizia que as medidas anunciadas pelos militares são um golpe e que ele continuava presidente. O mesmo conteúdo apareceu em mensagens de um assessor de Morsi no Twitter. Numa delas havia um pedido para que o povo não aceitasse o golpe militar. Mas o povo não deve ter parado para ler. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que vai rever a ajuda econômica ao Egito depois da deposição de Mohamed Morsi pelos militares. A gente vai ao vivo a Nova York conversar com Alan Severiano. Boa noite, Alan. Alan, por que o governo americano insiste em não usar o termo golpe militar para definir o que aconteceu nessa quarta-feira no Egito? Boa noite, Cristiane. A Casa Branca ficou entre a cruz e a espada, com medo de, ao apoiar os manifestantes, defender também os militares. Por isso, o presidente Obama evitou o termo golpe, que cancelaria a ajuda de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano ao Egito. Obama pediu apenas a revisão dessa ajuda e que os militares devolvam logo o país a um governo eleito democraticamente. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu calma e que a liberdade de expressão seja preservada. Ele demonstrou preocupação com a violência. Em Alexandria, pelo menos 3 pessoas morreram em confrontos entre apoiadores e opositores de Morsi. Com medo da violência, o governo americano pediu que diplomatas do país deixem o Egito. A deposição de Morsi é mais um capítulo da história turbulenta de um país dividido. Já era madrugada no Egito e os manifestantes comemoravam a queda de Mohamed Morsi como se fosse uma festa de Réveillon, o começo de uma nova era. Mas os protestos de apoio ao presidente e a história recente do país lembram que é preciso cautela. Morsi chegou ao poder em junho do ano passado, depois de ganhar uma eleição apertada, na esteira da Primavera Árabe, do clamor por mudança. Em 2011, milhares de manifestantes foram às ruas protestar contra o governo do antecessor Hosni Mubarak. O militar que governou o Egito por quase 30 anos renunciou e foi condenado à prisão perpétua. O vento da democracia não soprou como o mundo esperava. O descontentamento com Morsi começou em novembro do ano passado, quando ele baixou um decreto que lhe dava superpoderes e limitava a ação do judiciário. Mas foi a insatisfação do povo com a influência de grupos religiosos e com a combalida economia que apressou a derrocada do presidente.
O professor Mustafa Bayoumi, de origem egípcia, diz que a pressão dos manifestantes foi decisiva e que um dos erros do governo foi defender apenas os interesses da Irmandade Muçulmana, o grupo político formado por fundamentalistas islâmicos. Eles prenderam quem era crítico ao governo, violaram direitos humanos e as pessoas perceberam que não estavam representadas ali. A instabilidade política e a violência afugentaram investidores e também os turistas, importante fonte de renda do Egito. A economia começou a fraquejar, o crescimento caiu e o desemprego pulou para 13%, numa sociedade ainda muito desigual. Com a tomada do poder pelos militares, o professor Mustafa não vê motivo para otimismo. Eu tenho medo quando veem os militares como os salvadores da pátria. Hoje, depois do golpe, eles fecharam emissoras de TV. O Egito precisa de instituições funcionando, o parlamento, o judiciário e o executivo. E os militares não podem garantir esse trabalho. And I don't think that the military can guarantee that those things will work.